Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 215 da biografia de Paulo de Tarso, escrita pelo padre Joseph Osner, e estamos naquele momento em que Paulo vai na segunda viagem, né? Vai a Tessalônica, em Tessalônica. Atos 17, versículos de 1 a 4, Filipenses 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 12. Filipos foi a única cidade de que Paulo se retirou em paz com as autoridades locais e, mais ainda, acompanhado por uma escolta de honra. A sua vida errante de apóstolo apresenta-se cada vez mais sob as aparências da inquietação, da instabilidade, da insegurança. Em parte alguma, pode lançar raízes, pois sempre tem de partir novamente. É um contínuo ir e vir, sempre expulso, sempre repelido. No entanto, essa sua extraordinária mobilidade, a coragem com que se lança continuamente a tarefas sempre novas, está muito longe da falsa laboriosidade exterior, da inquieta ânsia de estar ocupado, da atividade neurótica e frustrante, que nunca se interioriza nem chega ao fim. Sempre foram as necessidades externas, contrariedades e perseguições que o impeliram de um lado para o outro. Ele, pessoalmente, continuava a ser o homem mais concentrado que jamais existiu. É simplesmente incompreensível que, no meio desse permanente desassossego, tenha podido concentrar o seu espírito num sistema de ideias tão poderoso como o que nos legou nas suas grandes epístolas. Também nisto é o discípulo de Cristo que mais se assemelhou ao Mestre, num estreito paralelismo com a divina e luminosa serenidade de Jesus, apesar da falta de repouso externo. Aqui nós temos uma das características mais aparentemente contraditórias em alguns santos, especificamente, né, que é a aparente disfunção entre a vida prática do santo, né, e a sua vida interior, né? A quantidade de coisas que o santo faz na vida prática normal do dia a dia, né? E o seu poder de concentração, o seu poder de escrita, o seu poder de estar sempre na presença de Deus, né? Uma característica, inclusive, que os tratados de mística católica sempre enfatizam.
e que nós vimos também, né, quando fizemos a leitura e comentário da Alma de Todo Apostolado, né, aquele livro do Dom Chutar, que é a centralidade da vida interior que frutifica a vida exterior, né? Eu me lembro aqui de cabeça dois grandes santos também, aliás, três grandes santos que escreveram muito, obras fundamentais, de profundo impacto, e que tiveram uma vida externa altamente ocupada, né? Eu lembro aqui de São Bernardo, lembro aqui de São Francisco de Sales, lembro de Santo Afonso Maria de Ligório, muitos, né? Santa Teresa de Ávila, por aí vai, né? Essa coisa de viver, como Paulo dizia, né? Viver em Cristo, né? Deve ter sido por volta da primavera do ano 50 que, acompanhado por Silas e Timóteo, se pôs a caminho de Anfípolis pela via Egnácia. Aqui tem uma fotografia, né, dessa estrada romana, não é? Que é curiosa, quer dizer, é interessante a gente ver, né, nessa foto, né, essa estrada romana aqui, né, que sai de Filipos, né, e por onde os pés do apóstolo Paulo passou, né? Para fazermos ideia do esforço que lhes custaria essa marcha de 2 dias, devemos lembrar-nos de que poucos dias antes as costas de Paulo e Silas tinham suportado as chicotadas sibilantes dos litores, cujos vergões sangrentos ainda lhes ardiam, apesar de ungido pelas mãos de Lídia. Como também os pés lhes deviam doer ainda, pelo tormento do cepo a que tinham estado sujeitos. O caminho conduziu-os através de um vale delicioso, entre vastos campos de linho que se alternavam com a sombra refrescante de longas aleias de plátanos. Dos nevados cumes do Pangeu sopravam a brisa agradável, riachos cristalinos precipitavam-se pelas vertentes dos montes, correndo velozmente para o Golfo de Estrimão, e os viajantes devem ter descansado um pouco, vez por outra, perto de alguma das muitas fontes que há naquela região. Ao entardecer do segundo dia, saíram dos montes e chegaram ao largo vale do Estrimão, que forma ali o amplo lago de Taquino. Na margem sudoeste desse lago, o rio descreve uma grande volta em torno de uma península, sobre a qual se erguia a cidade de Anfípolis, a cerca de 1 hora de distância do mar, emoldurada por altos montes e com uma vista magnífica sobre o Egeu. Foi aqui que decidiram passar a noite. Um passeio pela cidade, ao romper da manhã, bastou para convencê-los de que era demasiado insignificante para converter-se no centro de um extenso distrito de missão. O alvo da viagem tinha de ser Tessalônica.
pois Paulo sempre preferia as grandes metrópoles, a partir das quais era mais fácil evangelizar as pequenas aldeias dos arredores. No terceiro e no quarto dia, caminharam durante 10 horas entre o Golfo. Oh, que barulhinho é esse, meu Deus? Não aconteceu nada aí não, né, gente? Espero que... Uma paradinha. Pra mim aqui deu uma paradinha. Tá. Vamos ver se segue aqui agora. No terceiro... Me responde aí só se tá tudo ok aí com vocês. Pra mim tá. Tá. No terceiro e no quarto dia, caminharam durante 10 horas entre o Golfo do Estrimão e as montanhas da costa, ora através de espessos bosques, ora no meio de amplos prados, ora à margem de 2 solitários lagos de montanha, mas sempre acompanhados pela vista maravilhosa do mar, até atravessarem toda a extensão da península calcídica. Aqui e além, entreviam à distância outros lagos, e é natural que descansassem em alguns locais especialmente aprazíveis, como o bosque de carvalho, plátanos, abetos e pinheiros, em que se encontra o túmulo de Eurípedes. O Ibsen da antiguidade, no estreito vale de Aretusa, onde se ouve o melancólico canto dos rouxinóis. Caminhando à sombra de frondosos castanheiros, chegaram ao anoitecer do quarto dia a Apolônia. A cidade erguia-se sobre um monte na margem sul de um lago e estava separada por uma alta montanha da escarpada península de Athos, que mais tarde se tornaria tão célebre para a sua república de monges. Faltava ainda percorrer a última etapa da viagem, uma marcha de 12 horas. A Cristina está falando que não está ouvindo nem vendo a imagem. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Depois dessa bela, mas fatigante peregrinação pela região dos lagos da Migdônia, alcançaram, talvez na tarde do sexto dia, o topo da última cadeia de montes que fecha a leste o Golfo de Tessalônica. Aos seus pés arfava a superfície azul do mar, e na distância podiam enxergar, talvez tingida de púrpura pelos raios do sol poente, a neve sobre o Olimpo de muitos cumes, o monte sagrado dos deuses. Ali estava o trono de Zeus, o que acumula nuvens, no seu palácio de bronze. O homem do povo continuava a olhar com respeito para a morada dos deuses. Apesar de as pessoas cultas saberem havia muito
que nenhum deus lá habitava. Mas o grego piedoso olhava essa montanha com um fervor sagrado, como o israelita diante do Sinai, Monte Sinai, né? E a crônida abaixou as negras sobrancelhas em sinal de assentimento. A divina cabeleira agitou-se na cabeça do soberano imortal e estremeceu-se o dilatado Olimpo. Ilíada, 528, 530. Ainda hoje somos capazes de admirar a força evocadora desses versos do poeta grego, que tantas vezes vislumbrou a divindade, e de estremecer diante da imagem do Zeus olímpico, que essas palavras inspiraram ao escultor Fídias. Era uma centelha do Logos espermáticos, do Verbo Criador e Eterno que permeia todo o universo, e cuja revelação em forma humana os arautos de Cristo vinham agora anunciar. Então, o padre Rosner vê aqui, não é? Resquícios, né? De ideias primitivas, né? Que lembram, né? O verbo, né? O verbo eterno, o verbo criador, né? Nas crenças dos gregos, né? No politeísmo grego, né? O Olimpo parecia pairar no espaço azul, como uma digna morada dos deuses. É, pois, ali, deve ter dito Paulo aos seus companheiros, que o povo dos gregos procura os seus deuses. Vinde, vamos anunciar-lhes o Pai do céu e dizer-lhes que as montanhas não passam de um escabelo dos seus pés. Lá embaixo estendia-se Tessalônica, resplandecente nos reflexos de seus mármores, como um brilhante colar de pérolas colocado sobre o seio da deusa do mar. A antiga Terme, chamada Tessalônica em honra da irmã de Alexandre Magno, era incontestavelmente a capital da Macedônia. Possuía um dos mais seguros e maiores portos comerciais do mar Egeu e estava ligada a Roma e à Ásia pela famosa Via Egnácia. Foi aqui que os viajantes pisaram pela primeira vez o solo de uma grande cidade europeia, que ainda hoje provê, com seu mercado, a maior parte dos Balcãs. Então, Paulo continua em terras europeias, né? Os terraços da cidade alinhavam-se uns sobre os outros, tal como as arquibancadas semicirculares de um teatro grego, subindo a partir do mar. Eram cortados por inúmeras ruas e becos, de mistura com verdes jardins e ciprestes sombrios. Da sua antiguidade e riquíssima história, ainda hoje dão testemunho os restos de velhos muros ciclópicos, templos romanos e arcos de triunfo. As suas termas, teatros, campos de esporte e linhas de navegação atraíam muitos negociantes, legionários e funcionários.
navios de todas as origens, viajantes com ideias e notícias de todas as regiões, chegavam e partiam todos os dias para o mundo inteiro. Se o Evangelho pudesse ganhar raízes aqui, pensava Paulo, contemplando pensativo a cidade, seria mais fácil depois espalhá-lo por todo o Mediterrâneo. E assim aconteceu. Um ano depois já podia escrever de Corinto aos Tessalonicenses, abre aspas, por meio de vós, não só se difundiu a palavra do Senhor pela Macedônia e pela Acaia, mas também se propagou por toda a parte a fé que tendes em Deus. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 1:8. Aqui nós vemos uma foto, né, da Ágora em ruínas, né, na cidade próxima de Tessalônica, uma foto bonita aqui das ruínas, né, dessa praça. Na página 218, para quem tem o livro aí. Politicamente, Tessalônica era uma cidade comercial franca com governo autônomo. Se Filipos, como colônia de veteranos, trazia o selo da romanidade, Tessalônica estava marcada pelo estilo comercial do povo grego. Como todas as cidades gregas, regia-se por princípios democráticos. Todos os anos, escolhia os conselhos de 6 politarcas, cargo de que nos fala a inscrição conservada no Museu Britânico. Para refrear um pouco o seu ardor ou seu amor pela liberdade, era ali que vivia o governador romano com seus litores. A moral dos seus habitantes não gozava precisamente da melhor reputação. Faltos de honradez no comércio, sempre dispostos a enganar os outros, curiosos e indolentes, gostavam de deambular pelas ruas, pelas arcadas e pelo hipódromo, ocupando-se mais dos negócios alheios do que dos próprios. Preferiam viver do auxílio público. De novo apareceu aí o barulhinho. Preferiam viver do auxílio público a trabalhar. Eram inconstantes no casamento, sensuais e apaixonados, vagueavam à noite pelas casas de prazer. Tal era a impressão geral que os visitantes recebiam nesta cidade de marinheiros. Aliás, Paulo também se vê obrigado a prevenir os convertidos contra esses perigos já na sua primeira epístola. 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 12. Veja a descrição, né? A descrição dessa cidade é muito importante para que a gente entenda algumas referências que Paulo faz na epístola, né? Então esse espírito da cidade grande, né? Dessa espírito talvez mesmo grego, né? Mas profundamente humano, né? Eu preferia viver do auxílio público a trabalhar, por exemplo, que é uma descrição muito exata do brasileiro, né? Eram inconstantes no casamento, sensuais e apaixonados, vagueavam à noite pelas casas de prazer,
E tudo isso vai aparecer nas cartas de Paulo a essa cidade, né? Quanto ao resto, Tessalônica oferecia a imagem de uma laboriosa cidade artesanal. Florescia a indústria de tecelagem de tapetes e tendas. Nos bazares estavam expostos os mais belos tecidos orientais e os melhores artigos de couro. A população era uma amálgama cosmopolita. Macedônios, gregos, gente da Ásia Menor, sírios, egípcios, judeus, funcionários e legionários romanos. Depois de muito perguntarem, os recém-chegados encontraram o caminho para o bairro judeu. De Filipos, Paulo fora recomendado a um compatriota bem intencionado, cujo nome grego era Jasão, e que, segundo parece, possuía uma pequena fábrica de tecidos dotada de uma boa loja. Aqui Paulo e os seus 2 companheiros encontraram uma carinhosa acolhida, abrigo, pão e trabalho. No dia seguinte, o apóstolo já se encontrava sentado ao tear com seu avental de couro, enquanto Silas e Timóteo também se faziam úteis. Não queriam ser um peso para o seu hospedeiro, pois contavam permanecer na cidade durante algum tempo. Abre aspas, certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadigas, trabalhando de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós, pregamos entre vós o Evangelho de Deus. Fecha aspas, escreve o apóstolo 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. Nestas palavras encontramo-lo retratado de corpo inteiro. Quem mais, depois de uma caminhada de vários dias, com as costas cheias de chagas, estaria disposto a tecer durante horas a fio o áspero pano de tenda para merecer as suas refeições, além de dedicar-se ao cuidado das almas e, não contente com isso, deixar-se vesgastar ou apedrejar uma vez por ano. Isso é a própria fotografia, né, do apostolado de Paulo, né? E de muitos outros apostolados, né? Se Paulo voltasse hoje a Tessalônica, não ficaria admirado se lhe oferecessem a ler jornais hebraicos. Já na sua época, havia ali muitos judeus e uma grande sinagoga, centro religioso de todos os hebreus da Macedônia, para a qual os comerciantes e banqueiros do povo eleito tinham contribuído com grande munificência. O apóstolo visitou a sinagoga nos 3 primeiros sábados depois da sua chegada e encontrou um público extremamente heterogêneo. Era muito interessado em coisas de religião. Além dos judeus domiciliados na cidade, havia um grande número de prosélitos e tementes a Deus, sobretudo mulheres. Conforme o costume, Paulo e Silas foram recebidos respeitosamente como escribas de Jerusalém e convidados a falar. Aqui tem um belíssimo quadro, que é uma pintura sobre madeira. Nossa, é muito bonita essa pintura. Da Santíssima Trindade, que se encontra na National Gallery de Londres. Deixa eu mostro ela para vocês aqui. Ela é muito bela, essa imagem.
da Santíssima Trindade aqui. Essa página. Pela breve indicação dos Atos dos Apóstolos, concluímos que o apóstolo escolheu para tema da sua pregação, no célebre capítulo 53, o célebre capítulo 53 do profeta Isaías, acerca do Messias padecente, um dos mais grandiosos e decisivos textos do Antigo Testamento, que contém a profecia dos sofrimentos do Messias, suportados em expiação redentora dos pecados da humanidade. Então aqui é o profeta Messias, né? Vislumbrando o que aconteceria centenas de anos depois, né? Ele vai colocar aqui os versículos de 3 a 7 desse capítulo, que foi o tema, né, da pregação de Paulo. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e o seu aspecto não podia seduzir-nos. Desprezado, qual escória da humanidade, varão de dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se vira o rosto, era amaldiçoado e não fizemos caso dele. Mas foi pelos nossos crimes que ele foi castigado. Pelas nossas iniquidades é que foi torturado. O castigo que nos deveria trazer a paz caiu sobre ele, e em suas chagas fomos curados. Maltratado, não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, como a ovelha muda diante do tosqueador. Essa é a passagem, né? Era esta a passagem que outrora havia impressionado profundamente o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia, e cujo significado Filipe lhe explicara, falando-lhe da expiação de Cristo para a redenção dos homens. E agora Paulo, mais uma vez, tem de pôr o dedo na chaga dos seus ouvintes judeus e arrancar-lhes a venda, de forma que os seus olhos se abram, ainda que os nervos ópticos se crispem dolorosamente diante da verdade. Abre aspas. O vosso rei Messias, coroado de vitórias, não passa de um sonho febricitante. O verdadeiro Messias traz uma coroa de espinhos. Fecha aspas. Esta foi a desilusão, o grande escândalo, a pedra de tropeço contra o qual o povo hebreu se despedaçou. Vocês lembram, né, que o padre Rosner já nos ensinou, né, que o povo judeu, eles esperavam um Messias rei, não é, que ia levar Israel à sua libertação política, não é, do Império Romano, ia liderar politicamente o povo judeu, né? Essa era uma esperança que era fomentada há séculos no povo judeu, há séculos, né? Pelos escribas, né? Pelos rabinos, não é? E Paulo, como um enviado de Cristo, né, teve que lembrar
ao povo judeu, né, que não era exatamente isso que os profetas diziam, né? E nenhum profeta disse mais detalhadamente sobre o Messias que Isaías, né? Então essa passagem de Isaías era uma cacetada na cabeça dos judeus, né? Então assim, pedra de tropeço, né? Ele fala aqui, grande escândalo, né? Que Paulo levava, né, ao povo judeu, né? Já Pilatos tinha exprimido inconscientemente essa grande decepção. Ecce homo. É apenas um homem. Eis o homem, né? E durante aqueles 3 sábados, Paulo evocou diante dos seus ouvintes, que o escutavam com a respiração suspensa, a cruz de Cristo como a grande, sagrada e imprescindível necessidade. Não no sentido de um destino inelutável, a qual nem os próprios deuses podiam escapar, como pintava o fatalismo pagão, mas à luz da eterna decisão amorosa de Deus, que estivera oculta às antigas gerações, mas agora tinha sido revelada em Cristo. Mostrou-lhes a cruz como ponto de interseção de todas as oposições, como a reconciliação de todas as dissensões, como a solução de todas as dificuldades, padecendo como cabeça de todo o gênero humano. Jesus está suspenso na cruz para remir a antiquíssima culpa. Félix culpa, né? De Adão, né? Cruz como ponto de interseção de todas as oposições, como reconciliação de todas as dissensões, como solução de todas as dificuldades. Belíssima essa expressão aqui do Padre Rosner, né? Assim, a cruz do Gólgota projetou pela primeira vez a sua gigantesca sombra sobre Tessalônica. As pregações do apóstolo em 3 sábados consecutivos foram 3 trovões que sacudiram as almas e constituíram tema de conversa obrigatória em toda a cidade. Por felicidade, ainda havia entre os judeus alguns espíritos sinceros, almas de Natanael. Abre aspas, alguns deles creram e juntaram-se a Paulo, diz Lucas. Mas Paulo teve de dedicar-se principalmente a instruir os pagãos que se mostravam interessados em coisas de religião. E entre esses encontrou corações mais abertos à verdade. O cristianismo exige, em todos os tempos, um certo trabalho preparatório do coração e da mente. E não era possível ascender diretamente do estreito judaísmo nacionalista, esse que esperava o Messias político, né, e libertador do povo de Israel, do estreito judaísmo nacionalista ou do paganismo panteísta até Jesus, sem um especial milagre da graça. Paulo considerava como primeira pregação um bom conhecimento da Sagrada Escritura
e por isso levava os seus ouvintes a um aprofundado estudo da doutrina. E ele era absolutamente preparado para isso, como rabino, né, como intelectual judeu. Né? O exame simples e sincero da Bíblia, especialmente no que dizia respeito às palavras dos profetas, era o caminho mais seguro e mais simples. Mas se o apóstolo tomava a Escritura por base, sabia também que a chave de sua interpretação era a grande ideia central da morte redentora de Jesus. O estudo aprofundado do texto sagrado tem sido em todos os tempos a fonte de rejuvenescimento do cristianismo. Quando este se encontrou em perigo de resvalar para uma atividade simplesmente mecânica, para a fossilização na lei, para a rotina de umas práticas meramente exteriores ou para a exaltação política. Então aqui o Padre Rose, né, está dando, digamos assim, uma chave de leitura da Sagrada Escritura, né? Quando ele diz assim, não é? Que Paulo sabia bem que a chave da sua interpretação de todo o texto escritural, né, era exatamente a morte redentora de Jesus. Né? Tudo nas Escrituras prepara para isto, a morte redentora, que é o centro, né? Que é a morte redentora de Jesus. Como segunda disposição, Paulo exigia das almas um sincero desejo de verdade, como o dos Tessalonicenses, que acolheram a sua pregação. Abre aspas, não como palavra dos homens, mas como palavra de Deus. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 2, 13. E a terceira condição era um certo santo respeito pela revelação divina. Um certo temor de Deus. Mesmo que inicialmente fosse primitivo e estivesse misturado com superstições, como acontecera com o carcereiro de Filipos. Onde havia esses três pressupostos, Paulo sempre conseguia, sem dificuldade, destruir as falsas concepções pagãs ou judaicas e assim libertar os corações para aderirem ao Redentor crucificado. Então, três condições, né, gente? Que ele chama aqui de disposições, né? Primeira é o exame simples e sincero da Bíblia, como chave de leitura, a ideia central da morte redentora de Jesus. Tudo deve ser lido em função disso, né? A segunda disposição é o desejo sincero da verdade. Né? E a terceira disposição é o temor de Deus. O temor de Deus, que é o início da sabedoria, né? Temor de Deus, que é dom do Espírito Santo, né? Então veja que Padre Rosen está nos revelando, né, uma característica do apostolado de Paulo, né?
como é que era a estratégia de São Paulo para fazer o apostolado dele, tanto para os hebreus, os judeus, quanto para os pagãos, né? Então, o temor de Deus aqui, inclusive ele fala uma coisa interessante, né? Que esse temor de Deus, ele pode até estar misturado com superstições, né? Como aconteceu lá com o carcereiro de Filipos, né? Não importa. O apóstolo pode usar isto, né? Para a conversão, né? E foi isso que Paulo usou, né? Então nós vamos parar aqui, né? No final do item de Tessalônica, né? Porque aqui nós vamos acompanhar Paulo para outras paragens aqui. O próximo item é de Tessalônica a Bereia, que nós vamos ver, se Deus quiser, amanhã. Tá certo? Então eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação ou pergunta para fazer sobre a leitura de hoje. Estivemos com Paulo em Tessalônica. Então, Eu fico pensando que só com uma graça especial mesmo, para uma pessoa levar tanta bordoada, né, com aquela cena que citou aqui atrás das chicotadas, e não desistir, não desesperar, né? E aí aqui no final nesses últimos 2 parágrafos, né, falo de uma coisa que inclusive eu tenho medo, assim, que é cair nessa atividade simplesmente mecânica. Porque o que eu já ouvi falar é o seguinte, que a fé, ela não fica estagnada. Ou ela aumenta ou ela decai. Então, todos os dias a gente precisa estar alimentando a fé, a devoção. Mas, como a gente foi criado num ambiente que é muito pouco reverente e que tem muita dificuldade em imaginar até o sobrenatural, entender o sobrenatural, eu tenho muito medo, sabe, professor? O que a gente faz, né? Só oração, só é modo de dizer, mas oração e sacramentos, né? Para alimentar isso. O que mais fazer, sabe? Eu entendo perfeitamente a sua agonia, Ana Paula, e participo dela, né? Então, assim, o que você falou aí foi tema da nossa leitura, né, da Quaresma do ano passado, né, do livro do Dom Chutar, né? Quer dizer, né, a vida interior, né, que é o centro da nossa fé, né, é uma plantinha que tem que ser cuidada todos os dias, né? Todos os dias. E lá ele discute, não é? Essa figura, não sei se vocês lembram, né? O Dom Chutar, ele descreve um personagem muito interessante, fictício, né, que ele cria, de uma pessoa muito bem intencionada, não é? Que inicia o seu apostolado. Eu quero fazer um apostolado, eu quero levar o conhecimento às pessoas, E ele vai descrevendo esse apostolado que vagarosamente vai se resvalando para uma vida exterior, né? Vai aos poucos abandonando a vida interior e acaba, não é, escandalosamente para o leitor, né,
acaba concluindo que esse apóstolo, que começou bem intencionado, que estava naquela atividade febril e com muito sucesso, o apostolado dele tinha muito sucesso, ele acaba concluindo que esse homem, se morresse naquele momento, ia para o inferno. Tal a desordem interior que estava a alma desse homem, né? É o que nos leva essa atividade mecânica exterior. E pior ainda, o pior, Ana Paula, é se essa atividade tiver sucesso. Aí o apóstolo está perdido mesmo, né? O que os místicos nos dizem? Qual que é o ensinamento dos grandes místicos? Nos dizem sobre como que a gente deve todos os dias lutar contra isso. É com a oração mental. Não é com a oração vocal, que tem importância também, mas é com a oração mental, que é a meditação católica. Dizem os santos, dizem os padres nas suas homilias, os padres tradicionais, obviamente, né, que a oração mental é a via de nos mantermos centrados, de nós mantermos a vida em Cristo, usando aqui a expressão paulina, né? É o único grande conselho, né? Não é apenas assim oração, mas é uma específica forma de oração católica, né? Que está explicado nos manuais de teologia mística, né? Tipo do Tanqueray, e na própria Alma de Todo Apostolado também tem uma explicação lá, né? Mas sim, essa sua agonia ela é também a minha, né? A Juliana levantou a mãozinha amarelinha. Eu queria entender o seguinte. Ele fala lá: Paulo considerava como primeira preparação um bom conhecimento da Sagrada Escritura. A Bíblia que nós temos, ainda não havia a Bíblia lá. O que era considerado? O Velho Testamento. O Velho. Uhum. O Novo estava sendo escrito, né? Isso, pois é. Era o Velho. Então, era o que já tinha. Já tinha, era possível consultar, os rabinos ensinavam, as escolas todas ensinavam, para os judeus, né? Obviamente. Né? Para os judeus. Pois é. Era a mesma Sagrada Escritura que os judeus também utilizavam. Sim, exatamente. É o Velho Testamento. Claro que os judeus tinham mais escritos sobre isso, mas o coração era o Velho Testamento. Principalmente, Paulo usava demais, né, os profetas, né, porque eram enviados de Deus, né. Então, assim, Paulo usava muito os profetas justamente para dizer: olha, os nossos ancestrais estavam nos avisando da vinda do Messias. Ele veio. E essa era a grande pregação dele para os judeus, né? Enfim, para os pagãos, várias vezes ele usava os deuses politeístas que eles acreditavam também como avisos, como resquícios de Cristo também, de uma certa profecia pagã da vinda do Messias, porque o paganismo, nas suas várias formas, né, ele também ansiava por Cristo. Só que ele não sabia, como ele não era o povo eleito, ele não sabia que ele ansiava por Cristo. Então Paulo avisava isso para os pagãos também, né? E o paganismo era muito excitado, né, por coisas extraordinárias, né?
Então, em torno de Paulo, também havia uma quantidade enorme de milagres, né? E isso atraía o pagão, né? Principalmente o pagão oriental, né? Que era muito excitado por essas coisas extraordinárias, né? Então, mas aqui é interessante, né? A gente vê a estratégia de Paulo naquele momento, né? Como é que ele ia, como é que ele usava toda a cultura na qual ele estava inserido, em cada uma das cidades em que ele se inseria, né? Justamente para avivar essa consciência das pessoas. Ele provavelmente diria ao pagão, né? Olha, tá vendo? Zeus tem uma característica do Verbo encarnado, tá certo? O outro deus lá, não sei das quantas, tem a outra característica, mas isso tudo está concentrado, não é? É como diz em Cristo, se concentra na cruz de Cristo, né? Se concentra tudo, né? Ele fala assim, o próprio Padre Rose, né? Mostrou-lhes a cruz como ponto de interseção de todas as oposições, ou seja, contradições aparentes, né? Como a reconciliação de todas as dissensões, de todos os desacordos, né? Como a solução de todas as dificuldades da vida, da existência, né? Padecendo como cabeça de todo o gênero humano, Jesus está suspenso na cruz para remir a antiquíssima culpa, né? Essa culpa de Adão é clara em todo o gênero humano e não só no povo judeu, né? Ela é a chave de entendimento psicológica do homem, né? A culpa de Adão, né? Então, assim, veja, aqui tem um tempo verbal muito interessante, né, que o Padre Rosner usa. Jesus está suspenso na cruz para remir a antiquíssima culpa. Está é verbo no presente, não é? O Padre Rose não diz assim, Jesus esteve suspenso na cruz, não é? Ele diz, Jesus está suspenso na cruz, não é? Por isso que o crucifixo que a gente tem hoje, alguns ainda tem, né? Em algumas igrejas ainda existe, Jesus está suspenso na cruz, né? Naquela ideia de Paulo, né? Que nós temos que completar o sofrimento de Jesus na cruz. Enquanto esse sofrimento não for completado por nós, Jesus estará suspenso na cruz por nós, para nos mostrar as coisas que ele quer nos mostrar, né? Então, esse verbo aqui no presente, ele é muito importante para a nossa meditação, né? Jesus está suspenso na cruz para remir a antiquíssima culpa. Enquanto o mundo existir, né? Enquanto tiver ainda uma alma a ser salva, se ela quiser, né, ser salva, Jesus estará ainda suspenso na cruz, né? É um mistério absolutamente atordoante para nós, né? Essa eterna crucificação de Nosso Senhor, né? Essa permanente crucificação de Nosso Senhor. Os santos usam muito essa expressão, né? Que os nossos pecados atuais crucificam Nosso Senhor, né? Mantém Nosso Senhor em sofrimento. Como pode um Deus estar em sofrimento, né? Como pode um Deus que está no céu, agora com o corpo humano, né, estar em sofrimento? Bom, mistério da nossa religião, né? Certo?
Mais alguma observação, alguma pergunta? Então, gente, Deus lhes pague a presença e a paciência. Amanhã, então, se Deus quiser, nós estaremos lendo a partir da página 222, ao pé da página, certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.